A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos. Estamos no capítulo 9. Na passagem anterior, no versículo 30, lemos: Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, falando de Paulo. Estávamos pregando sobre o apóstolo Paulo. Agora Paulo foi para Tarso e vai ficar lá conforme Gálatas capítulo 2, 14 anos. Deus vai tratar Paulo, Deus vai falar com Paulo, Deus vai ensinar Paulo. Toda a autoridade que vemos de Paulo nas suas cartas, ele recebeu diretamente desse encontro com Jesus. Deus providenciou esse encontro e ele diz: o que eu recebi também vos entrego. Ele recebeu do Senhor. E por isso ele vai ficar afastado esse tempo, 14 anos. Mas a ação, os atos dos apóstolos continuam. O livro de Atos não são atos do apóstolo Paulo. Embora este livro contenha mais assuntos sobre Paulo, mas também tem sobre os outros apóstolos. E no nosso texto de hoje, versículo 32 a 35, nós vamos falar de Pedro. E eu leio assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Estamos deixando então Paulo, que está sendo cuidado, tratado, ensinado por Deus, ali na sua cidade natal, Tarso, por isso é conhecido como Paulo de Tarso. E estamos voltando a nossa atenção agora para Pedro. Eu quero lembrar um pouquinho de Pedro. Pedro era aquela pessoa atirada, sempre o primeiro a responder, disse coisas maravilhosas, mas também coisas espantosas, tal como o Senhor não vai morrer, nós não vamos permitir, antes morra eu no seu lugar. Mas também aquele que negou Jesus por 3 vezes, até que o galo cantou e ele chorou amargamente. Mas também aquele que Jesus, depois de ressuscitado, chamou e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. E todas as vezes Jesus respondia: apacenta as minhas ovelhas. E é o que Pedro está fazendo nesse texto. Paulo vai ter um ministério junto aos gentios, junto às pessoas que não conhecem Jesus. Pedro tem o seu ministério voltado àquelas pessoas que conhecem Jesus. Agora vemos Pedro cumprindo a ordem de Cristo. Cristo mandou que fosse. Vá, ide a todo lugar, pregai o evangelho. E Pedro então saía. No verso 32 nós lemos: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Ia por toda parte. Já vimos ele lá em Samaria, quando Filipe pregava o evangelho e as pessoas se convertiam, havia grande alegria em Samaria, e eles desceram de Jerusalém a Samaria para ver o que estava acontecendo. E pondo ali a mão sobre os samaritanos, eles receberam o Espírito Santo. Os irmãos se lembram desta pregação. Agora vemos ele indo por todo o lugar. Agora ele está em Lida, é lá na região costeira, perto da praia. Andou bastante.
Pedro, ele tinha um ministério itinerante. Ele não era um pastor de uma igreja, como Tiago em Jerusalém, o irmão do Senhor. Mas Pedro não. Pedro ia de igreja em igreja, andava bastante. Seu trabalho não era fácil. Lembremos que ele não tinha ouro nem prata. Ele não tinha um veículo para se locomover, como autoridades eclesiásticas têm, como, por exemplo, o Papa Móvel. Ele também não era recebido quando chegava em uma cidade com honrarias de chefe de Estado. Ele chegava humildemente nas cidades por onde ia. Só que o seu coração estava cheio de alegria pela sua salvação. Estava cheio de desejo para testemunhar aquilo que eles ouviram, aquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram, Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos, que ouvimos e que tocamos. Ele vai dizer na sua carta. Ele tinha o desejo de testemunhar Cristo aos crentes, aos santos. As igrejas não pertencem a homens, as igrejas são de Deus. Aquelas pessoas que se assentam nos bancos são almas preciosas para Deus, pelas quais Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário. Santos de Lídia são os crentes de Lídia. Santos não no sentido da perfeição, somos todos imperfeitos. Santos no sentido de separados, separados por Deus. Um grupo de crentes, são um grupo de santos, de pessoas separadas para servir a Deus, para adorar a Deus, para pregar o Evangelho ao mundo. Nós vemos Pedro agora diferente. Nós vemos uma autoridade, não uma autoridade material, não uma autoridade governamental, mas vemos uma autoridade espiritual. Nesta viagem, Deus lhe prepara um milagre. Ele está em Lida para visitar os santos, os crentes daquela igreja. Vai testemunhar do que ele viu, ouviu, tocou, e as pessoas vão ver Pedro. Mas uma pessoa não foi. E o nome dessa pessoa é Enéas. Quero eu crer que ele foi visitar os santos e falaram, tem um crente doente. E o nome desse crente é Enéas, como vemos no versículo 33. E achou ali, entre os santos que habitavam em Lida, um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Se a sua doença era paralisia, ou se além da paralisia ele também estava doente, nós não vamos saber. Para Deus não tem problema. O que vai acontecer com esse homem é milagre. Nós temos um Deus de milagre. Sabemos que muitas das enfermidades são para a glória de Deus. Enéas não era como aquele paralítico da porta do templo chamada Formosa, que estava ali pedindo esmola, mas era talvez um crente doente. E crente fica doente. É importante que saibamos disso. Nós precisamos orar pela nossa saúde, pela nossa proteção, porque estamos sujeitos aos problemas, às vicissitudes deste mundo também. Enéas era paralítico, isso nós sabemos. Havia 8 anos e estava doente, isso também sabemos. Talvez uma enfermidade causada pela paralisia, um acidente. Não vamos ter certeza dessa situação. O que nós sabemos é que chegou a hora
de Enéas receber a bênção de Deus. Pedro está diante daquele homem. E ele lembrou-se daquele homem lá da porta do templo, chamada Formosa, quando ele diz: ouro nem prata tenho, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele também deve ter lembrado de quantas vezes ele viu Jesus curando as pessoas. Ele sabia que Deus poderia usá-lo naquele instante. Ele tinha experiências com Jesus, com a cura. E agora chegou a hora de Enéas. No verso 34 nós lemos: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Possivelmente Enéas fosse um crente. Nós não sabemos também. Pode ser que a igreja estava sendo chamada para atender aquele homem. E se ele não fosse crente, também é importante receber a cura. Devemos estar dispostos a visitar pessoas que precisam de cura, que precisam de Cristo. Nós somos enviados de Deus às pessoas necessitadas desse mundo. São tantas as pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis na obra do Senhor. E a oração de Pedro foi esta: Jesus Cristo te dá saúde. Não sou eu. Eu não posso orar repreendendo a enfermidade. Eu não tenho esse poder. Eu não posso determinar a sua cura. Não sou eu. Mas eu posso pedir para aquele que pode, Jesus Cristo. Posso pedir para o Pai: Pai, em nome de Jesus, cura esse doente. E ele foi curado. Do verso 35 nós lemos: e logo se levantou, no finalzinho do verso 34, e no 35 viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Esse milagre beneficiou grandemente a obra do Senhor, o reino de Deus na terra. Eu quero esclarecer um pouquinho mais sobre o milagre. Primeiro, Pedro, como apóstolo, Pedro como iniciante da igreja, a igreja que nascia, e Pedro trabalhava nessa implantação, foi dado a eles esses milagres. Em Atos capítulo 2, verso 43, nós lemos: em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Outros podiam também fazer sinais e maravilhas, como vimos já na Bíblia, outros sem ser os apóstolos, como Filipe. E ainda hoje, se for o propósito de Deus, e esse é o ponto da cura, o propósito de Deus, não podemos mais fazer como os apóstolos, que a eles foi dado sinais e maravilhas para o início da igreja, e a nós, a continuação da igreja. Nós não sabemos se a determinada cura vai ser melhor para a pessoa do que a enfermidade. Nós não sabemos, Deus sabe todas as coisas. Sabemos que há enfermidade para bênçãos, para a glória de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 30, fala da doença de Epafrodito. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20,
fala da doença de Trófimo. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, fala da doença de Timóteo, das frequentes enfermidades estomacais. O próprio Paulo, doente, pediu a cura e Deus não deu. E respondeu Deus para ele: a minha graça te basta. Então acabou a cura? Então Jesus Cristo não cura mais? Não, não acabou. Jesus Cristo continua curando. Glória a Deus por isso. Temos apenas que nos submeter à vontade de Deus. É Ele quem cura. É dele o poder da cura. Ele é o dono da cura. E Ele cura quem Ele quer. Ele cura quando Ele quer e como Ele quer. Cuidado com os curandeiros, com os milagreiros, com aqueles que querem vender a cura, querem tirar proveito da situação do enfermo, do necessitado. Ore você, ore com fé, peça a Deus humildemente pela tua cura, peça a oração, sim, peça que a igreja ore, peça que pastores orem. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas esteja pronto para agradecer a Deus em toda e qualquer situação. A salvação é melhor do que a cura física. Enéas foi curado, por certo envelheceu e morreu, mas foi salvo. Se ele não era crente, naquele dia da sua cura, ele teve a cura do corpo e a cura da alma, que é mais importante que a cura física. É errado pensar que vamos orar e Deus vai imediatamente curar. Ele pode fazer isso, mas não que vá fazer sempre dessa maneira. E mais errado ainda é determinar. Eu determino. Eu declaro. Quem sou eu? Um pecador. Que poder que eu tenho? Aprendamos a buscar e a esperar de Deus e não das pessoas. Deus, Ele é perfeito em sua sabedoria. Se Ele sabe que aquela cura vai ser para benefício daquela pessoa, para a honra e glória do Senhor, então Ele cura. Mas se não for, se aquela pessoa tem que passar por mais algum tempo com aquela enfermidade e até morrer, como é que nós vamos saber? Como que vamos interferir no propósito de Deus? Levanta e anda. Termino dizendo que você deve continuar crendo e orando, buscando a sua cura, mas com submissão à vontade de Deus. Amém? Deus seja louvado.